já estamos iniciando mais um programa aqui a pedido de vocês. Já peço a vocês para seguir, curtir, compartilhar, dar essa moral aí. Até pro YouTube recomendar o nosso conteúdo também para outras pessoas. Então já senta o dedo no like aí, porra, ajuda o canal, é 0800, não vai pagar nada. E, porra, já vai estar fazendo bem aqui pro programa aí. Como vocês pediram aí, tá na segunda parte aqui. Já não vou mais enrolar aqui, já vou fazer a apresentação. Major novo aqui. Zé, obrigado mais uma vez por estar aqui. É a segunda vez que o senhor vem aqui. Eu gostaria até de perturbar mais vezes o senhor, mas sei que o senhor tem seus afazeres aí. Mas obrigado, o senhor sabe de toda a admiração que eu tenho pelo senhor. Então o microfone é do senhor aí para fazer as considerações iniciais aí. Cara, bacana demais. Parabéns pelo trabalho que só cresce, né? Isso é muito bacana. A gente desenvolver, né, essa ferramenta importantíssima, né, nos dias de hoje. A gente alcançar o grande público. Isso às vezes é muito difícil, por um monopólio às vezes da grande mídia. Mas vocês estão quebrando essas barreiras, né? Então, parabéns pelo programa, parabéns pelo trabalho, pela seriedade, eu acho que isso é muito importante, né? Sem sensacionalismo. Eu acho que todos os podcasts que eu vou e eu converso com o apresentador, eu sempre digo para ele o seguinte: é importante você passar o recado, mas com seriedade, sem querer sensacionalismo, né, barato, porque senão você acaba cometendo um erro que muitos cometem. Então acho que isso é importante, passar informação, quebrar o gelo, alcançar o grande público, principalmente a juventude, né, cara, que gosta desse tipo de programa, e o feedback é muito positivo, né? Eu tenho várias histórias aí depois que eu comecei nessa jornada de podcast, que você também deve ter, né? Sim, senhor. E é muito legal o retorno, acho que a gente até pode falar disso também. Não, com certeza. Mais uma vez, obrigado aí pro senhor ter deixado seus afazeres aqui para estar aqui com a gente. 01, já vou iniciar uma pergunta aqui que o senhor... sabe bem da temática no que diz respeito à expansão territorial do crime organizado. Então eu queria que o senhor desse mais ou menos a visão do senhor, o porquê isso está acontecendo, e se a gente pudesse perpassar pela parte também da DPF 635, da importância negativa que isso teve também para o cenário atual que a gente vive. Sim, perfeito, cara. A gente tem que entender hoje que o interesse criminoso não está mais numa droga, na arma, ou em outras questões. Hoje ele ampliou a capacidade de aferir recursos, vamos dizer assim. E nada melhor para você ter o recurso do que o controle territorial. Esse controle territorial existe já praticamente aí há 3 décadas e meia, mas agora ele veio se potencializando principalmente com a troca de informações entre o tráfico e a milícia. Hoje, tráfico e milícia é praticamente a mesma coisa, eu já falava isso há muito tempo, você sabe disso. Quando o senhor veio aqui, falou isso há 2 anos atrás. Exatamente. E falo isso há muito tempo, porque o criminoso, né, que a gente está acostumado a lidar, o interesse dele é o financeiro, basicamente. Então, quando essas duas modalidades criminais começaram a ter uma interlocução maior, é óbvio que isso ia acontecer. A milícia ia começar a vender droga, porque é algo muito rentável, e o tráfico ia começar a tentar controlar serviços como um todo. E a partir do momento, né, que o Estado ele perde a capacidade dele de intervenção imediata no território, que é uma problemática que a gente vê muito no Rio de Janeiro, na Bahia, no Ceará, em alguns estados da federação, esse criminoso ele cria, né, uma grande influência. Eu não gosto de usar, eu não uso isso nas minhas aulas, nas minhas palestras, nos livros, a questão de domínio do crime. Não existe domínio do crime. O que existe é uma forte influência, né? As forças policiais, elas entram em qualquer lugar, a qualquer hora, mas a duras penas. A gente está vendo isso, aconteceu hoje aqui no Rio de Janeiro, na região ali de Senador Camará. Então essa forte influência, ela acaba, né, criando um ciclo vicioso. Por quê? Porque ele vai adquirir mais receita. E esse tipo de serviço, a receita é muito maior do que a droga, porque a receita é recorrente. O que significa? A droga é um mercado. Se você asfixiar esse mercado, ele vai ter oscilações. Agora, essa receita recorrente, que às vezes ela não é tão visível, e a gente pode abordar esse tema, ela é mensal. Então, internet, luz, água, taxa de comércio, isso é todo mês. Né? Então, ao contrário da droga, se você faz uma operação, cai. Então, com o aumento do capital criminoso, né, automaticamente vai aumentar a influência, porque através desse capital ele começa a interferir em vários segmentos do Estado, através de corrupção, na política, no judiciário, na polícia. Então, o problema está no capital. A gente tem que diminuir a capacidade financeira do crime, e hoje essa capacidade financeira se dá
por conta do território, dessa influência que tem no território. E a questão da DPF, né? Eu defino a DPF como algo muito ruim, né? Por um motivo muito simples. Restringir a atividade policial nunca deu certo. Historicamente, no Rio de Janeiro, no Brasil, toda restrição de atividade policial teve consequências drásticas. Nós temos alguns exemplos. A restrição policial, política, de caráter político, realizada pelo Leonel Brizola, né, foi um dos fatores de fomento de expansão das organizações criminosas. Nós temos um outro exemplo que foi muito ruim, que esse eu vivi na pele. Uma restrição de caráter administrativo por conta das obras do PAC. Você lembra disso? Que resultou naquela operação de 2010. A polícia não poderia atuar em áreas que estava tendo programa de aceleração do crescimento. Olha o problema que deu. E a DPF, de mesmo modo, quando restringiu a atividade policial, e aí eu volto na questão financeira, quando você restringe a atividade policial, o criminoso fica à vontade. Se ele fica à vontade, ele vai buscar novos mercados. E a busca por novos mercados, busca armada, automaticamente desestabiliza a sociedade, porque esse confronto é altamente bélico dentro da cidade. Então, é um ciclo vicioso. Então, a DPF, assim como outras restrições, ela foi extremamente nefasta. Mas tem um ponto que a gente precisa destacar aqui. Eu não posso colocar a culpa exclusivamente na DPF. Não existe problemas complexos com soluções fáceis. Então, como muitos, né, de caráter político, não, porque a culpa é da DPF. Não. A culpa é um problema estrutural que a DPF potencializou, né? Mas a DPF foi praticamente foi decidida, né? E, de fato, a decisão diminuiu muito essas restrições. E a DPF tinha um lado bom, que eu sempre defendo, que é a constante verificação de procedimentos. Isso tem que ser feito a todo momento e não tem que esperar a decisão judicial, não. As próprias polícias devem atualizar os seus protocolos, os seus procedimentos, porque o tráfico evolui, o crime evolui e às vezes as polícias ficam muito para trás nessa realidade de combate propriamente dito. Eu vou fazer a continuação da pergunta pro senhor, mas já agradecer ao Jonas aí, ó, chegou aqui quentinho, ó, Jonas, frango no pote aí, rapaziada aí do lote 15 aí de Caxias também. É uma das franquias. Então, porra, já a galera que quiser aí, 10% de desconto pra quem pedir agora, agradecer. O Jonas é um policial nosso, chefe, é sargento, então tá empreendendo aí, tá dentro dessa franquia aí, sempre ajuda a gente com a entrega dos mantimentos aí, vamos dizer assim. Pô, padrão, já foi em podcast aí que eu falei 4, 5 horas, não ganhei, pô, uma água, meu irmão. Aí, pô, isso aqui tá pesadão. Aí já cheguei, nada como policial empreendendo aí, que é coisa de qualidade, hein. Agradecer também aí e pedir pro pessoal aí que tá querendo fazer o concurso pra polícia aí, pra se inscrever no curso Praticar. Esse mês a gente tá com 34% de desconto, a matriz é ali em Jardim Sulacap, na Marechal Fontinelli. Então o pessoal que quiser pode fazer a inscrição também virtual e também fazer as aulas virtuais, também tem câmera na sala de aula lá, vai aprender da mesma forma de quem estiver ali na parte presencial. Então agradecer aí também o Major Pereira aí, que é contemporâneo do senhor, né? Dei aula lá, dei palestra lá no Praticar lá pra garotada e... Esse é muito legal, né? Esse virou meu amigo pessoal aí, até tem uma história pessoal com ele que eu já contei aqui no podcast, né? Que eu tinha estudado a primeira vez lá eu sou aluno do curso Praticar, tinha estudado lá a primeira vez, aí não passei, fiquei no excedente, cheguei a fazer a prova física dos meus contemporâneos e não entrei por 20 e poucos policiais. Aí logo depois disso eu parei de estudar, falei, não vou continuar estudando essa porra não, vou estudar pra outra coisa, vou estudar pra delegado, já tava terminando direito. Ele, não, meu irmão, tu vai estudar, o caramba, não, qual é o teu problema? É dinheiro? Eu falei, não, cara, não é dinheiro, porque, pô, já tô cansado de estudar essa porra aqui, vou estudar outra coisa, quero vestibular na UERJ na época. Falei, pô, vou estudar direito, que é a parte que eu tenho mais fascínio, que eu gosto mais e tal. E aí ele, não, cara, ó, tu não vai pagar nada. Ele já tinha a visão empreendedora, ele falou, cara, você pra mim já é um aprovado certo, eu já tô contando com o teu número ano que vem, então tu tem que continuar, tu tá próximo, pô, tu praticamente entrou na prova. Aí eu entrei no ano seguinte, fui aprovado, e aí dei um número de aprovados pra ele, até o número de aprovados da minha turma de oficiais, até hoje é a maior turma do curso Praticar lá de aprovados. Então, só no meu apartamento tem 3 que estudaram lá no Praticar. Então é um cara que tá empreendendo e sempre tá fechado comigo desde o início do canal lá. Desde que eu tinha 2.000 inscritos lá, ele tava comigo. Então também é outro policial empreendedor também que tá correndo atrás
dos sonhos e dos desejos dele aí. Se Deus quiser, Papai do Céu tá continuando abençoando ele. Perguntar para o senhor ali a questão que o senhor falou do ganho fixo, né, do capital fixo deles. Isso favorece muito o planejamento financeiro. E a gente recebeu aqui o Dr. Vitor, secretário de Segurança, que está trabalhando lá com o senhor. E ele até falou a respeito... Na verdade, eu indaguei ele a respeito de uma entrevista que ele tinha dado. Ele falou, cara, eu só queria colocar os pingos nos is. Por quê? Porra, eu via muito pelo jornal e tal. Ele é delegado também, ele é policial. Ele vendo de fora e falava, cara, eu via às vezes a Polícia Militar investigando e a Polícia Civil querendo ser Polícia Militar, indo pra rua, fazendo no fronte de batalha, trocando tiro. E falou, cara, a Secretaria de Polícia Civil, ela tem que atuar em cima do braço financeiro do crime organizado. É a lavagem de dinheiro, especialização, que é a temática da Polícia Judiciária. E a Polícia Militar fazer, de fato, policiamento ostensivo. É ela que tem que estar indo ali subsidiar informações. Quando o senhor até falou aí a respeito de provocação do judiciário para que a gente fomentasse protocolos, através, inclusive, dos protocolos é que a gente vai inserir dados da nossa pesquisa. Por uma simples mancha criminal, por saber o potencial bélico daquela região ali, meu irmão, entrei, no nosso jargão tinha bico pra caramba lá, a gente não tava computando essa comunidade como uma comunidade tão forte assim, então, já vamos fazer mais operações ali, pra não ter qualquer tipo de problema quando a gente vai adentrar a comunidade. Então, a pergunta que eu queria fazer ao senhor é a respeito dessa situação do ganho financeiro, da parte financeira, né, é mais com a Polícia Judiciária, mas isso tem implicações também dentro da Polícia Militar durante a operação, que é quando você estanca a parte financeira, menos recursos eles vão ter para compra de equipamentos e tudo mais, até mantimento para pessoal. Então eu queria saber mais essa parte científica, que é uma parte que eu sei que o senhor também conhece bem, domina bem, e para elucidar aqui quem está assistindo a gente, como é que isso é feito lá dentro da Secretaria de Segurança. Perfeito. Eu sou um defensor ferrenho de uma reforma completa do sistema de justiça criminal brasileiro. Isso aí, a gente precisa fazer isso para ontem, né, de uma forma bem objetiva. E por que isso? Falando somente da polícia, né, o sistema jurídico policial, ou então o sistema de persecução criminal, aí tem vários sinônimos, ele começa na polícia e termina na polícia, passando pela Polícia Judiciária, pelo Ministério Público, pelo Judiciário e termina lá na Polícia Penal. O nosso sistema é um sistema anacrônico, é um sistema que não funciona, né, porque são duas meias polícias que precisam de uma integração muito grande, né, para trabalharem. E por que ele não funciona? Porque a polícia ostensiva, que na maioria das vezes é a polícia militar, ela que se depara primeiro com crime e ela não tem essa cultura de preservação de elemento de convicção. O que é isso? São as informações que lá na frente vão se tornar provas e vão condenar um criminoso. Ela não tem essa cultura. Operacionalmente falando, o meu policial militar hoje, né, ele vai para a comunidade atrás de armas e drogas. Primeiro, ele vai para a comunidade para sobreviver, né, porque a realidade dele é uma realidade de guerra. Segundo, ele vai com a visão de olhar armas e drogas. Só que o criminoso ele já está muito além disso. Armas e drogas para ele é um detalhe. Ele já está investindo em outras questões, às vezes mais rentáveis, como a gente já falou aqui, internet, luz, água, cobrança de taxa de segurança, o que parece ser um paradoxo absurdo, ou seja, o criminoso oferece taxa de segurança, cobra taxa de segurança. Isso é extorsão, basicamente. Então, esse primeiro policial, ele vai se deparar com a condição flagrancial, e ele precisa manter isso, só que ele não consegue enxergar isso. Não consegue enxergar isso. Então eu preciso melhorar a estrutura da polícia, mudar toda essa dinâmica, né, para que o policial ostensivo consiga enxergar num poste, por exemplo, que aquilo é uma conexão ilegal e que ele tenha os meios, né, mínimos para conseguir realizar aquela prisão. Então isso é algo, né, que a gente chama na ciência de policiamento orientado para a solução do problema, POSP. Ou seja, o policial, ele não atua somente de forma reativa, ele atua de forma preventiva, avaliando os fatores criminológicos, criminogênicos que tem na comunidade, né? Porque aí a gente vai atuar de forma mais incisiva. Só que isso trata de mudança estrutural, mudança legislativa e o que eu vejo muito difícil lá na secretaria, rupturas de condições corporativistas das próprias instituições. Isso é um problema
grave, né? Eu tenho um respeito muito grande pela Polícia Civil, pela Polícia Federal, pela minha instituição, a Polícia Militar, mas a gente precisa, né, que os interesses republicanos, democráticos, interesse público, venha à frente dos interesses pessoais. Então, muitas das vezes, a ciência nos mostra claramente bons exemplos, mas você tem dificuldade de implementar por conta desses interesses pessoais. O maior exemplo disso é o termo circunstanciais de ocorrência. O Rio de Janeiro ainda não faz. Ciclo completo? Exatamente. O Rio de Janeiro ainda não faz e você não consegue ter uma discussão técnica acerca desse tema. Porque forças corporativistas, né, não deixam que isso avance. Uma coisa que vai ser melhor para a PM, para a população, inclusive para a própria Polícia Civil, que sempre reclama de falta de efetivo, de falta de meios, mas a grande maioria dos atendimentos deles estão relacionados a ocorrências de menor potencial ofensivo. Então é uma conta matemática. Se eu desonero eles disso, eu consigo pegar o efetivo, que de fato é escasso, e colocar em crimes mais graves, como esse que nós falamos aqui, de lavagem de dinheiro, extorsão, milícia, tráfico de drogas, como outros. Então, assim, é uma coisa muito óbvia que você não consegue discutir isso de uma maneira técnica, científica, e às vezes, né, eu na função de superintendente na Secretaria de Segurança, fica difícil, porque as pessoas confundem se eu estou agindo tecnicamente ou se eu também estou agindo de forma corporativista, defendendo os interesses da minha corporação, que é a Polícia Militar. Então esse debate é muito complexo, mas eu acho que o caminho é a discussão sempre técnica, científica, para que a gente evolua, cara, de uma maneira estrutural. Porque do jeito que tá, cara, a gente tá perdendo a guerra. A gente até vence as batalhas, mas a gente está perdendo a guerra. E assim, eu não sei se você tem essa percepção, mas eu até 2 anos atrás estava no front, né? Combatendo ali a criminalidade violenta. Só piora. Só piora. Né? A situação está muito ruim. Hoje eu estava vendo imagens do confronto lá em Senador Camará. A intensidade do confronto é algo absurdo. É algo absurdo. Ah, mas os números estão melhorando? Estão. Mas eu tenho que tratar de maneira separada número e sensação de segurança. Eu tenho que tratar isso de forma apartada. Os números podem estar melhorando? De fato estão. Isso é fruto do trabalho da própria polícia, das duas. Mas e a sensação de segurança do povo? Só que os números, estatisticamente, têm cifra negra, tem uma série de fatores que influenciam. Então, assim, segurança pública é muito mais do que número. Então, essa mudança parte de uma mudança na estrutura. Eu preciso debater estrutura. Eu preciso debater isso para ontem. Um exemplo que você citou aqui muito bem é o ciclo completo de polícia. Só a gente e Cabo Verde faz. Ou Cabo Verde trocou e é Guiné-Bissau, não sei, eu sempre acabo confundindo. Ou o mundo está errado e a gente é a referência, Cabo Verde e Guiné-Bissau, estamos certos, ou é o contrário. E existe solução para isso. Várias soluções para isso. Agora, tem que ter vontade institucional e principalmente vontade política. Aí o problema começa a ficar mais sério. Fazer uma pergunta para o senhor do cunho jurídico aqui, que é a nossa parte, é a minha formação e a do senhor mais ainda. O que eu queria saber para o senhor? A gente, desde o preâmbulo lá dos meus estudos, lá, quando eu estava estagiando ainda, a gente estuda que o nosso direito é costumeiro. Sim. Ele vai regindo de acordo com os costumes da sociedade. Por isso que o artigo 17 lá da sedução foi retirado do Código Penal, entre outros, né, o próprio do adultério. E a gente tem um Código Penal de 1945, salvo engano. Muitas pessoas pedem a reforma do Código Penal, que eu, na minha humilde opinião, também acho que isso é, vamos dizer assim, necessário. Mas a gente vê muitas interpretações e o direito é assim. Não sei se eu posso dizer volátil, mas ele de fato, a interpretação do juiz. O juiz ele tem o livre direito ao convencimento ali. Então, a gente vê certas interpretações subjetivas, de certa forma, como, por exemplo, eu não quero entrar aqui no cunho político de direita e esquerda, mas vou dar um exemplo lá da situação lá do 8 de janeiro, lá, a mulher que entrou lá e pichou de batom e pegou 17 anos. Sim. E a gente vê crimes ocorrendo, mesmo sendo não sendo crimes hediondos, mas garotos como que apareceu agora na mídia, cara com 24 anos, com 87 passagens pela polícia.
não falta da gente também, da gente que eu digo dos magistrados, um pouco de querência na hora de observar aquilo com olhos de que, como a minha mãe dizia, olhos de quem quer ver de fato o problema? Porque, assim, a gente pode reformar o Código Penal, mas sempre vai ter essa liberdade para o juiz opinar aquilo de fato e tentar pegar uma conduta mais razoável dentro daquela tipificação ou agravar aquele delito. Sim. Então, na minha opinião, não é a reforma em si que vai resolver o problema, mas é um segmento dos magistrados. O senhor foi meu instrutor lá na escola de oficiais. Eu lembro que o senhor falou uma vez uma questão que o senhor pegou alguns promotores e juízes e levou pro BOP, botou dentro do blindado, viu a dificuldade que é. Falou, irmão, atira aí. O policial atirando dentro, o senhor passando lá no Cefap, lá, pelo campo de instrução lá, botava um alvo fixo para ver a dificuldade que é. A gente não precisa passar para os nossos, vamos dizer assim, doutrinadores, essa questão da dificuldade que o policial vive e, na verdade, o que é possível ser realizado. Porque tem aquele faz de conta de quem está ali e não, o policial deveria ter aquela questão lá do BOP, do garoto que atirou com a furadeira e tal. Sim. Aquela questão é uma questão típica de exemplificação jurídica, assim, num banco escolar, numa sala de aula. Então, não tá faltando da gente internalizar mais essa questão, pegar lá quando o senhor estava na CIASPP, pegar o curso que tem de aplicações táticas, botar essas autoridades para ver um pouquinho da dificuldade que é fazer um rastejo com um fuzil. Então, cara, no conceito jurídico que eu acabei criando, né? Desculpa me estender aí na pergunta. Não, mas é excelente, cara, que a ideia é a gente trocar, para ter um bate-papo mesmo. O direito operacional, uma das premissas do direito operacional é que existe um distanciamento entre o ordenamento jurídico e os fatos sociais, né? Ou seja, os fatos sociais, eles são muito mais céleres e rápidos do que o ordenamento jurídico em si. O ordenamento jurídico, por ser burocrático, né? Os nossos legisladores serem extremamente incompetentes, né? Nosso poder legislativo é muito ruim em todas as esferas. Esse descompasso, ele aumenta cada vez mais. Então, por exemplo, a gente deu um exemplo aqui da milícia e do tráfico, que comete o crime de extorsão. Será que a presunção estatal, né? Será que a pretensão punitiva estatal, ela tá proporcional à conduta? Claro que não, pô. Um cara que começa a extorquir uma comunidade inteira, esse cara vai responder por um crime de extorsão, uma pena ridícula? Não, a gente tem que agravar essa conduta. Então, assim, esse descompasso entre fato social e legislação, ele é notório. Só que a gente tem que trabalhar isso como um sistema, porque o problema não é só a lei. O nosso Código Penal é excelente. Eu discordo. Principalmente a parte geral. A parte geral do Código Penal nosso é uma das melhores do mundo. E eu estudei fora do Brasil. A parte especial necessita de ajustes. O que a gente tem que mudar, primeiro, é a parte penal propriamente dita, da pena. Eu tenho que aumentar a pena. Outra alteração urgentíssima. Sistema de progressão de regime. Eu tenho que alterar a LEP para ontem. Não é isso? É uma outra questão. Porque, comparativamente, eu tenho penas altas no Brasil. 40 anos são penas altíssimas. A Colômbia, por exemplo, tem 25. Só que a diferença é que lá o cara cumpre o regime integralmente fechado. E aqui você tem uma série de mecanismos despenalizadores que viram uma moleza. Um absurdo. Eu vi um caso outro dia de um crime de estupro, né? Que o criminoso, ele começou no semiaberto, ele tomou a pena base, por isso ele começou no semiaberto, e ele voltou a trabalhar de Uber, e foi no Uber que ele cometeu o crime. Cara, isso é uma baixaria, cara. Isso é uma baixaria, que só acontece no Brasil. Então, assim, essa mudança que precisa. E a jurisprudência é péssima, principalmente nos tribunais superiores. Porque o tribunal de primeira instância, ele ainda está mais próximo do problema. Mas o de segunda, terceira e quarta instância, STJ e STF, é uma vergonha, porque esses caras vivem numa verdadeira bolha. E aí, existe um dilema que a gente usa lá no BOP, vocês usavam lá no BAC, que é o seguinte: a merda une, irmão. A merda une. Só que quem tá na merda hoje é o policial e o cidadão, pô. O juiz não tá. O promotor não tá, na grande maioria. O ministro menos ainda.
Então, esse ministro, que muitas das vezes é bombardeado, né? Que ele não vai assistir o nosso podcast. Ele está assistindo outra coisa, né? Que tem um viés, né? Muitas das vezes ideologicamente enviesado. Então, esse cara, ele é criado numa bolha, né? Ele está muito longe do problema, É lógico que o entendimento dele do caso concreto vai ser distante da realidade. E aí, cara, partindo para a questão que você falou lá do treinamento com o BOPE, a gente tem duas opções na vida. Sentar e reclamar ou fazer algo diferente para tentar mudar a realidade que está à sua volta. Lá no BOPE, por exemplo, a gente entendeu que a gente mudou o entendimento. Quando eu cheguei lá em 2007, o entendimento era que tropa de operações especiais tinha que ser fechada, tinha que ser segredo, né? O senhor pegou o ápice do Tropa de Elite ali. Peguei. O senhor pegou o início já do ápice, o senhor já chegou no ápice. Passei maus momentos por conta disso. Mas assim, e a gente falou, não, a gente precisa combater não só na guerra bélica, mas na guerra informacional e jurídica também. E foi a partir desse consenso entre os oficiais da época que a gente falou o seguinte, vamos mostrar a realidade de fato para quem decide, que é o Ministério Público oferecendo a denúncia e o juiz que está julgando. E o resultado foi excelente. O primeiro a ir lá foi o Rogério Greco, procurador, hoje secretário de Minas Gerais, foi o primeiro a fazer. Alexandre Abraão, juiz, também aqui no Rio de Janeiro, fez, dentre outros, doutora Ana Paula, da auditoria. E esses caras, né, não conheciam. Porque o processo criminal, filho, você não foi juiz militar não, né? Não, ainda não. Eu tive a oportunidade. Não sei se graças a Deus ou infelizmente não. Infelizmente, porque você aprende muito. Ali você vê o direito acontecer, né? Você observa como juiz militar, eu tive o privilégio de ser algumas vezes, que o direito criminal, ele é muito mais técnico do que jurídico. O que você discute ali são procedimentos operacionais. Se o policial se excedeu ou não. Se de fato confundir uma furadeira com uma submetralhadora é algo... Possível. Possível não, vou até além. É algo... natural diante dos fatos. Não, qual o termo jurídico, cara? Inexcusável. Inexcusável. Tá entendendo? Você confundir um guarda-chuva com um fuzil. Porque isso, cara, só quem tá botando o coturno no chão, suando sangue e deixando, suando suor e deixando teu sangue, que observa. Agora, se a gente se isola e não se comunica dentro do sistema jurídico policial, o que chega para esses magistrados é essa informação. Então, assim, de fato, a nossa lei precisa de atualizações. Eu não acho que na parte geral do código, pouca coisa. Na parte especial, que define a tipificação do crime, a gente pode aumentar algumas penas ali, né? E não a pena máxima, mas a pena base. E a lei de execuções penais tem que ser rasgada. E tem que provocar outras leis. E outras leis, né, que a gente pode debater aqui, como, por exemplo, a lei de organização criminosa. Hoje, para o Brasil, a maior ameaça são as organizações criminosas. Eu preciso dar um tratamento mais duro para elas. Não só legal, mas também operacional, de uma forma mais dura e objetiva a essas organizações. Então, é o sistema como um todo. Se eu atacar somente uma frente, que é normalmente o que se faz pelos políticos, não vai surgir efeito. Isso a gente está falando de repressão. Agora, é muito importante que eu trabalhe também a prevenção, porque a repressão por si só não resolve o problema. Não resolve. O que eu aprendi na minha atividade operacional é que o fuzil não é um fim em si mesmo. Ele é uma ferramenta extremamente importante para a força de intervenção. Agora, se eu não trabalhar lá na fábrica, lá na prevenção, eu não vou ter gás para reprimir. Eu posso criar 10 BOP, 10 cores, que eu não vou resolver o problema. Eu tenho que atuar de forma sinérgica, nas duas pontas. Na prevenção, que é muito efetiva, e na repressão. Se o criminoso atravessa todos esses filtros e decide ser criminoso, aí a repressão cuida dele. Mas eu tenho que investir também lá no início. A visão, ela tem que ser ampla e não míope, como a gente acaba vendo de políticos
e da maioria dos gestores da segurança pública. 01, fazer uma pergunta para o senhor até em relação a essa temática aí. O senhor até deu um exemplo agora, o senhor falando, ou a gente senta e chora, reclama, ou a gente faz alguma coisa, que eu acho que nesse aspecto seria o aprofundamento da parte educacional por parte do policial. Mas não é só isso, eu queria dizer a respeito da retaguarda jurídica do policial. A gente tem visto alguns fatos acontecendo em relação até ao uso da câmera, das COPs e tal, e eu até perguntei a respeito disso com o secretário e falei, aqui não é nenhum tipo de reclamação corporativista. Sim. É apenas fatos que estão sendo colocados. Aí o Ramos estava comigo, até deu uma exemplificação sobre um sargento que trabalhava com ele, que eles estavam regressando, ele deu na rádio que a COP descarregou, e eu fiz essa pergunta também pro Dr. Vitor. A COP descarregou, e aí qual foi a ordem da sala de operações? Ele regressar para o batalhão e trocar a COP, colocar uma outra COP, que eu acho que a bateria delas é blindada, então você bota no carregamento lá e pega uma outra câmera. E nesse interim, nesse meio, ele voltando, a viatura se deparou com uma ocorrência, pegou uma ocorrência, e como o policial estava sem a câmera descarregada, ele tomou um DRD, né? Documento de razão e defesa. Fora essas correções, a gente tem que aprimorar, a questão da câmera é muito nova para a gente trabalhar esse aspecto, mas no que diz respeito ao medo do policial, às vezes, de reagir a determinadas questões. O que o senhor pode, fora o melhoramento assim, da parte educacional do próprio policial, dele entender que ali é um caso atípico ou um caso específico para que ele faça a reação ali e faça a injusta agressão ali por excludente de ilicitude, fora essa educação própria do policial, o que o senhor pode falar para a gente que poderia melhorar no que diz respeito à parte estatal para que o policial se sentisse mais seguro de exercer o serviço policial dele? Então, eu vejo, mais uma vez, o direito operacional como um mecanismo de defesa do policial. A gente, durante muito tempo, abandonou o direito, né, dentro das polícias. E quando a gente trouxe o direito para dentro da polícia, que é uma proteção, a gente trouxe o direito errado, a gente trouxe o direito acadêmico. Ou seja, aquele direito que não é preparado para a gente. O direito que é preparado para a gente, de fato, é o direito operacional, ou seja, é o direito peneirado, onde eu vou aprofundar nos temas relevantes. Direito civil, o que interessa para mim? Ação de regresso, ponto. Indenização, ponto. Direito penal. Para mim, estatal, né? Que o senhor diz, exatamente. Ação de regresso estatal. Isso. Processo penal, tem mais de 800 artigos. Quantos interessam para o policial de ponta? 30 no máximo. Uso da força, inquérito, provas, direito penal, excludente de ilicitude. Então, esse profissional, ele tem que dominar esse dispositivo. E a partir do momento que ele domina esse dispositivo, ele tem mais segurança para a tomada de decisão lá na ponta. Esse é o primeiro ponto. A gente tem que rever a questão de formação e não só formação, de manutenção das forças policiais nesse aspecto teórico. Esse é um ponto que eu defendo muito. E as polícias que fizeram isso, pode ter certeza que são as polícias mais evoluídas. Santa Catarina, São Paulo e por aí vai. Primeiro ponto é esse. Então, conhecimento é proteção. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, especificamente em relação às câmeras. Né? As câmeras, que eu sou a favor. Tá? Deixar bem claro aqui, eu sou minoritário no meio policial e eu defendo as câmeras porque eu acho que as câmeras elas servem para proteger os policiais. Mas eu não concordo da maneira como elas foram implementadas. E a exposição dessas imagens exatamente. Também por parte da isso é da questão Globo, de protocolo. Exatamente. Então, assim, as câmeras, elas primeiro deveriam ter sido, né, baseadas em posicionamentos científicos. A gente também não produz ciência. Isso é uma grave questão estrutural. A gente tem que produzir ciência. Beleza, eu implementei câmeras no policial. Qual o efeito disso? Qual foi o teste? Qual foi o resultado? Diminuiu o tempo de resposta do policial porque ele está com câmera? Porque também eu tenho que avaliar isso de forma sistemática. Por quê? Qual a interpretação de um juiz desconectado da realidade por uma postura do policial? Ainda questionam hoje se o policial tem que abordar apontando um fuzil ou não, pô? Como é que não vai apontar o fuzil? É a vida dele que está em risco. A partir do momento que ele, e eu dei aula disso para você, ele só abaixa o fuzil a partir do momento que ele zera a possibilidade de ameaça. E o fuzil não atira sozinho. Então ele pode estar apontado para qualquer um. Então, mas
existem juízes que fazem essa pergunta. Mas, policial, tem necessidade de apontar o fuzil? Excelência, só o senhor ir lá ver se tem necessidade ou não. Então, esse descompasso, né, da realidade dos magistrados, dos promotores, com a realidade da rua, isso vai criar uma série de ruídos na utilização de câmeras também. E isso tem que estar previsto, né? Então, o que é o melhor instrumento? O melhor instrumento é o seguinte: eu sou a favor da utilização de câmera, mas antes da implementação da câmera, tem uma série de ações que devem ser implementadas. Eu não posso falar em câmera se meu policial não tem o melhor armamento. Eu não posso falar em câmera se meu policial não tem a melhor proteção balística. Eu não posso falar em câmera se o policial não tem a melhor infraestrutura logística para estar. Eu não posso falar em câmera se os juízes não entendem a realidade da rua, porque vão interpretar equivocadamente. Eu não posso... Tá vendo um monte de coisa questão que tem de prioridade. É prioridade. Eu estou escrevendo um livro, já vou fazer um spoiler aqui, que chama-se Prioritarismo. Ou seja, eu tenho que resolver os problemas mais graves primeiro. Então, antes da câmera, tem muita coisa para ser implementada. E eu não posso colocar a câmera no policial sem orientar ele da postura que ele tem que adotar, dos efeitos que aquilo causa, das questões processuais que podem repercutir, de criar POPs bem detalhados, como esse, por exemplo. Policial, no caso de acabar a bateria, qual procedimento você faz? Comunica a sala, desloca e tal, para que, se isso acontecer, esse caso concreto, o policial está amparado. Por quê? Porque ele seguiu um POP regulamentar. Ele estava sem câmera porque a câmera acabou e ele estava no deslocamento. E uma apuração simples vai definir se ele estava falando a verdade ou mentira. Então, assim, às vezes falta um arcabouço jurídico, administrativo de proteção do próprio policial. Por quê? Porque a gente não escreve. Se tem um problema na Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, é que a gente não escreve. Eu estava num evento semana passada com o Coronel Araújo Gomes. O Coronel Araújo Gomes é um dos caras mais geniais que eu conheço na segurança pública. Ele foi comandante-geral da PM de Santa Catarina. Você deve saber quem é. Sei quem é. E eu conversando com ele, e ele é um grande admirador da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Ele é um grande admirador. Porque ele fala o seguinte: vocês não fazem policiamento. Vocês são uma polícia que não fazem policiamento. O que estão fazendo o senador Camará hoje não é policiamento, pô. Aquilo ali não é policiamento. Então ele tem um respeito muito grande. E eu falei, brincando com ele, falei assim: coronel, de fato a nossa polícia é diferenciada. Tanto a civil quanto a militar. Fazer o que esses caras fazem, assim, poucos têm coragem de fazer. Mas isso tem um lado ruim. E qual é o lado ruim? A guerra justifica tudo. Estar em guerra, para muitos, justifica tudo. Eu vou te explicar isso. Justifica eu não escrever. Justifica, né, eu ser mulambo, por exemplo. Muitos policiais acham que por estar na guerra pode ser mulambo. Esquecem que eles ali estão representando o Estado. A guerra, muitas das vezes, justifica questões de corrupção, por exemplo. Ah, mas eu tô aqui na bala, aqui. Não, negativo. Negativo. É extremamente possível você ser um cara extremamente operacional e padrão. Não é o meu caso, mas conheço vários. São caras extremamente operacionais e são padrão. Aquela dicotomia que a gente aprende na academia... Tô rindo aqui que eu lembro do senhor chegando lá na academia de terceiro. Eu tô com essa roupa aqui de pela saco hoje. Mas, meu irmão, vocês estão fodidos comigo. Você lembra disso? Bom momento, senhor de né? terceiro ano. Então, assim, o que acaba acontecendo, aquela dicotomia da academia é uma falácia. Turma operacional e turma burocrática. Turma pá, que é a minha, burocrática. Turma ímpar, é a sua, operacional. Pelo contrário, você tem que mostrar pro policial que a característica principal dele é a versatilidade. Ele, ao mesmo tempo, pode ser um cara extremamente técnico, você é um exemplo, estudou, se formou, se especializou e tal, e operacional, fez um dos cursos mais difíceis da corporação e conciliou as duas coisas. Tá entendendo? Então, assim, a gente precisa evoluir, cara, como instituição, para evoluir na prestação do nosso serviço. Estamos evoluindo, claro, a gente como ser humano tende a ver o ruim. Isso é do ser humano, mas a corporação evoluiu, mas precisa evoluir mais. Entendeu? Então, essa dicotomia eu sou radicalmente contra. Ah, o cara é operacional, o cara é administrativo. Não, pô. Pode ser as duas coisas, pô.
Você pode ser um cara operacional e pode estudar, pode produzir, pode criar, e temos vários exemplos. Então, isso é um ponto central da discussão, principalmente para quem está ouvindo a gente. E às vezes o moleque vem para cá, não, eu quero ser operacional, o cara tá... Cara, irmão, ótimo, operacional só de CPM no Rio de Janeiro tu vai ser, parceiro. Mesmo que não quiser ser. Porque se tu não for de serviço, tu vai ser de folga, porque a vitimização é muito maior na folga, o risco muito maior na folga. Então você pode se deparar com uma assombração a qualquer momento. Não é isso? Mas você não abandone as suas características técnicas, as suas características conceituais, as suas características de produção. Porque é isso que vai fazer diferença. E esse é o legado que vai deixar. Eu já tô indo pro terço final da minha carreira, eu vou embora, minha caveira vai embora junto comigo. Mas o meu legado vai ficar, que são os meus livros, as minhas instruções. Esse legado vai ficar. E são de caráter teórico. Não são de caráter operacional. Não sei se você tem essa percepção, mas às vezes eu olho e falo assim, caraca, meu irmão, eu faço isso há 20 anos, cara. E a geração que tá chegando tá fazendo. Será que eu vou embora e a gente não vai mudar isso? A gente não vai mudar, a gente não vai ter uma mudança efetiva na segurança pública? Isso me preocupa e me incomoda bastante. O senhor até tocou nesse assunto e eu sei que foi, como eu acompanho muito o senhor sabe disso, eu sei que foi tema aí de tese do senhor, a questão da vitimização policial. Eu queria que até para que a gente pudesse se debruçar sobre o assunto, o pessoal que não é policial e que está nos assistindo, possa saber os parâmetros que o senhor achou dentro da pesquisa do senhor e o que o senhor tirou de conclusão do trabalho que o senhor fez a respeito da vitimização. Cara, vitimização policial acho que é o maior problema que nós temos hoje, cara. Assim, isso é algo muito ruim em todos os aspectos, né? Um aspecto que pouca gente leva em consideração, mas é fundamental, o aspecto econômico, cara. A morte de um policial economicamente é péssimo. Assim, lógico que não se compara à perda da família, principalmente, dos amigos, dos entes queridos, que esse cara não vai voltar, né? Mas a perda econômica, por exemplo, é algo muito ruim. Então, assim, me incomoda muito a perda do policial, né? E, às vezes, uma normalização disso, tá? Por parte da população, a gente até aceita, mas às vezes, pela nossa parte, eu acho isso muito ruim. E conversando com algumas autoridades, eu dei a seguinte proposta. Um policial foi atacado. O policial foi atacado. Foi morto não, foi atacado. Aquilo ali significa o pior ataque ao Estado. A gente fala tanto de ataque ao Estado Democrático, tá em voga agora, né, por conta do julgamento lá, do Bolsonaro. Cara, tem ataque pior do que um ataque armado ao Estado? A um policial, ele é o Estado que tá ali. Beleza, então isso é gravíssimo. Então, um ataque armado a um policial, juridicamente já tinha que ser, cara, cobrado de uma forma muito grave. E administrativamente? Atacou um policial, a polícia inteira, civil, militar, polícia municipal, polícia penal, entra de prontidão. Que é um instituto do militarismo. Entra de prontidão. Para dar a resposta de forma imediata. Tá, mas... Então, Major, você está dizendo que é vingança? Não. Flagrante impróprio é o quê? É o instituto jurídico que permitiria essa ação. Flagrante impróprio, o flagrante perdura enquanto houver a perseguição. E essa perseguição, ela é em sentido amplo. Não precisa o policial estar correndo. Não. É que o pessoal tem a visão do crime continuado. Exatamente. E aí, cabe à administração colocar controle nisso. Lá no BOP a gente faz isso na prática muito. Atirou num policial do BOP, a gente ia até pegar. E aí a opção do criminoso de vir em pé ou deitado. A opção é dele. A opção é dele. E você cria mecanismos de proteção para que o policial não extrapole. Porque a força tem que ter controle. Força sem controle é barbárie. Bota a corregedoria, chama o Ministério Público para acompanhar em loco. Não me interessa. Agora, eu não saio do terreno enquanto não pegar esse cara. Por quê? Porque o criminoso de alta periculosidade, já falei isso, vou repetir, é maquiavélico. Ele só respeita o que ele teme. Se ele não teme a polícia, ele vai temer o quê, meu amigo? Ele tem que botar a gente na alcimassa e abaixar o fuzil e falar porque não vale a pena. Vou vender aqui minha droga, vou continuar com a minha sacanagem aqui, mas atirar nesses caras eu não atiro, porque não vale a pena.
Não é um cálculo matemático? Teoria econômica do crime não fala isso? É um cálculo matemático, não vale a pena atirar no polícia. Então eu tenho o dispositivo, que abarca, só falta organizar a administração. E pode ter certeza que se fizer isso, a vitimização acaba. Existem estados no Brasil que, se o criminoso rende o policial na folga e vê que ele é policial, ele toma a arma, dá-lhe uma porrada, mas não mata. Por quê? Porque ele sabe que se ele matar, ele vai assinar a sentença dele. Porque aquilo não é contra aquele policial, é contra o Estado, é a prioridade número 1. Tá entendendo? Entendi. E eu fui estudar isso porque isso é uma coisa que me incomoda, porque eu tive o desprazer de perder subordinados. Isso é uma coisa que me dói até hoje, em serviço e de folga. Eu tive o desprazer de ir numa mãe e avisar pra ela que o filho não voltaria pra casa. O ente mais querido dela, que ela criou, que ela entregou pro Estado e o Estado devolve ele num caixão. Tá entendendo? E aí tem um ponto central que eu vou destacar da pesquisa, que é uma pesquisa de mestrado, uma pesquisa muito grande. Sabe qual é o diferencial do Rio de Janeiro? Ser polícia é arriscado em qualquer lugar do mundo. Então você que tá me ouvindo aqui, polícia não é emprego, parceiro. Se tu tá vindo pra cá, achando que tu tá vindo pro emprego, tu vai ser infeliz aqui. Ponto. Vai ser infeliz aqui. E eu falava isso pra vocês. Falou. Polícia não é emprego, parceiro. Ganha mal, é cobrado e dispõe dos bens jurídicos mais importantes de qualquer pessoa. A vida é a liberdade. Então que porra de emprego é esse? Eu tenho que gostar. Eu gosto. Eu não troco meu emprego por nada. Muitas vezes eu que estou na área acadêmica há muitos anos, falo pra mim, professor, por que o senhor não foi ser juiz? Por que o senhor não foi ser promotor? Porque eu não quero, pô. Porque eu não gosto. Se eu sentar a bunda, e não é nenhum tipo de arrogância, não, eu passo, você passa. Quem passou a madrugada em claro? Não é isso? Num curso igual nós passamos, não vai passar estudando. De passar estudando é luxo. Hoje eu passo a madrugada estudando pro doutorado e fico feliz da vida, pô. Então a questão é gostar. Eu gosto da minha atividade. Beleza? Mas sabe qual é a principal diferença daqui? Ser policial é arriscado em qualquer lugar do mundo. Em um momento, quando você intervém no ato criminoso. Policial sueco. Porra, IDH entre os 5 melhores do mundo. É perigoso ser policial lá? É. Em que momento? Quando tem um crime. E ele vai lá intervir. Só nesse, pô. Aqui não. Aqui o simples fato de você ser policial é um risco. Se você for identificado como policial, te matam. Se pegar a tua identidade, te matam. Se você tá armado, você é obrigado a reagir, porque se tu não reagir, te matam. Policiais que passam em falsa blitz aí com o objetivo de caçar policiais. Caralho, o que falta? O que falta? Só que o problema é o dilema do porco, né? O que é o dilema do porco? Você se acostuma com o chiqueiro, porra. O porco tá dentro do chiqueiro, pra ele aquilo ali é o habitat dele. Infelizmente, eu acho que essa é a causa do problema. Nós estamos acostumando com essa merda toda que tá em volta. Seja na política, seja no judiciário, seja na própria polícia, seja na sociedade. Ou a gente, parceiro, vira essa mesa, ou então a solução é o quê? É sair do país, pô. É sair do país. Porque você vai se acostumando, isso é uma teoria sociológica muito importante, normalização dos atos e fatos, você começa a se acostumar, pô. Nos teus serviços lá do BAC lá, serviço de merda, é isso? Troca de tiro, policial baleado, ocorrência, prisão, apreensão. Tu chegava em casa no dia seguinte e perguntava como é que foi o serviço, o que tu respondia? O que tu respondia, porra? Normal. E aí, como é que foi o serviço? Normal. Pô, normal que aonde, cara? Mas é porque você tá dentro do problema. Você começa a se acostumar. Então a vitimização policial, ela tem muito disso, cara. A gente, infelizmente, se acostuma a perder o companheiro. E não é normal, cara. Não é normal. Perder um companheiro não é normal. E a gente não pode levar isso como normal, senão a gente perde nosso poder de reação. Aí fica impossível virar o jogo. Queria abordar uma temática agora com o senhor a respeito da guerra de quinta geração que a gente está vivendo, né? A importância de nós narrarmos o fato pelo ponto de vista do policial,
né, para que a gente pudesse se comunicar de uma maneira, vamos dizer assim, mais popular com quem está do outro lado. Não só para que as pessoas entendam de fato o que está acontecendo, como é que é a nossa rotina, e até com a propositura dos podcasts, aproximou bastante os policiais, que o pessoal tinha muita curiosidade. Pô, como é que esse cara vai? Como é que esse cara se farda? Que horas ele sai de casa para uma operação? Muitos policiais começaram a colocar isso no Instagram. Eu tô saindo de casa 3 horas da manhã e tal, fazendo um making off, vamos dizer assim, da vida daquele dia do policial ali. Sim. O Policy Day ali, vamos dizer assim. Então, essa importância que foi dada para a comunicação, hoje a gente tem o Na Escuta, que fala com uma visão muito, vamos dizer assim, como eu falei mesmo, o jargão popular, sim, fala com a fala do povo mesmo, a maneira com que introduz as falas, os conectivos de fala, tudo é muito popular ali. É narrado com uma voz meio robotizada, então sim, é uma coisa meio penetrante. Ia perguntar pro senhor se a secretaria teve participação disso e mesmo que não tiver, qual é a importância que isso tem hoje no nosso mundo que a gente está vivendo cotidianamente. Então, pô, esse tema aí eu acho que é o que eu tenho mais estudado ultimamente. Porque nós vivemos na era da informação e muitas das vezes uma câmera é muito mais potente do que um fuzil, né? O estrago que ela pode causar, né? O benefício que ela pode trazer é mais importante do que uma arma de fogo. Então isso... E muitos policiais têm dificuldade de entender essa questão. Hoje, eu dando aula, palestras, eu sempre falo pro policial o seguinte: regra de ouro do policial operacional. Comporte-se sempre como se estivesse sobre a mira de uma arma e sobre a lente de uma câmera. Esse é um ponto. E aquilo, como qualquer ferramenta, ela pode ser bem e mal usada. Bem mal usada. Então, como eu disse, a internet potencializou isso. A internet potencializou. Ela tirou o monopólio daquela grande mídia. E como tudo na vida, tem um lado bom e um lado ruim. Cara, nada como você amadurecer e ir mudando a sua perspectiva de mundo, né? Isso acontece muito com a vivência, com a maturidade e com o estudo. Eu era um cara extremamente radical quanto a essas questões. Sempre fui um cara muito reservado. Você pegou essa fase da minha vida, eu como tenente, capitão e tal, não sei o quê. E teve um camarada que abriu a minha mente, que é um dos caras, já deu o exemplo do Araújo Gomes, vou dar um exemplo de outro camarada genial, que é o Alessandro Visacro. E o Alessandro Visacro que abriu a minha mente, porque ele é especialista nessa área de guerra informacional, inclusive tem um livro com esse nome. Eu tenho o livro dele. Então, e ele falava pra mim assim, cara, tem que se comunicar com as pessoas. As pessoas têm que te ouvir, você tem conteúdo pra passar. Eu falei, pô, tu tá maluco? Não, é verdade. E foi por conta dele que eu comecei a ir nesse tipo de programa, podcast. E, cara, você deve saber disso. O preço é caro. O preço é bem caro. E o senhor tá pagando desde tenente lá. Eu vou chegar numa entrevista que o senhor deu aí. O preço é bem caro, cara. Entendeu? Por isso. Porque muitos dos gestores, sejam policiais ou não conseguem ter essa maturidade, esse entendimento da importância disso aqui. Por quê? Porque você consegue alcançar públicos que anteriormente eram inatingíveis. O canal aqui é um exemplo, a gente tá chegando a 25 milhões de visualizações. Então assim, isso é uma ferramenta. E a polícia sempre questionou a questão de não ter o contraponto por parte da imprensa. O que é natural. O que é natural? Por que é natural? Porque a imprensa, ela é mercantilista. Para ela ser mercantilista, ela tem que dar lucro. E para ela dar lucro, ela tem que vender o ruim. Porque o bom vende menos do que o ruim. Então ela vai vender que o polícia se corrompeu, que o polícia matou, que o polícia fez. E não vai dar o mesmo peso para a contradita, muito menos para as boas ações. Isso é natural. Isso é um processo natural de mercado. Aliado com questões ideológicas de determinados grupos que tiveram a sua formação antipolícia, bandidolatria e por aí. É um salseiro danado. Mas qual a importância disso?
A importância principal é que eu consigo chegar num público que antes era inatingível, principalmente com um fuzil na mão. Eu gosto de dar um exemplo. Operando numa comunidade da Zona Norte, já depois de ter ido nesses podcasts e tal, eu vi um garoto me olhando de dentro de um beco. E eu falei, porra, cara, não é possível, eu tô na operação aqui, 250 homens do batalhão de choque, na época eu tava no batalhão de choque. Pô, esse moleque quer morrer ali pescoçando no beco, pô. E aí, fui até o beco, o moleque desapareceu e tal. Daqui a pouco a operação entrou naquela fase mais tranquila. Eu tava numa padaria e eu fui abordado por uma menina. E a menina falou assim, Major, já era Major. Falei, pô, menina me chamando de Major, pô. O que tá acontecendo aqui? Não, Major, eu sou namorada do fulano e ele reconheceu o senhor aqui e ele, porra, queria vir falar com o senhor, mas não pode, né? Olha aí, ó. O garoto queria falar comigo, mas não pode, porque se o tráfico vê ele falando com um policial, provavelmente a sentença dele vai ser muito mais dura do que a do próprio Estado. Vai ser a morte. E, Major, ele acompanha todos os podcasts do senhor, inclusive ele quer ser policial por conta do senhor. Falei, porra, não tem uma referência melhor não, pô? E aí, ó, eu escuto o senhor, ele vê lá o negócio lá no computador e tal, e ele tá estudando pra Polícia Militar, e é ótimo. E aquilo ficou na minha cabeça, assim, e tal. Meses depois eu recebo uma mensagem no Instagram, de quem? Do moleque. Passou na prova. Irmão, tu tem noção disso, cara? Tem noção disso? Esse alcance, cara, sem sombra de dúvida, foi mais efetivo do que, cara, a maioria dos disparos que eu já dei em operações, que não foram poucos. Porque esse garoto, um fuzil eu não chegaria nele. Eu só chegaria nele se eu errasse. Porque ele não era vagabundo, porra. Então se eu sou um policial afobado, nervoso, inseguro, despreparado, e ele bota a cara no beco e eu atiro, aí eu ia alcançar nele, através de um erro. E eu alcancei ele como? Através disso aqui. E eu peguei esse garoto com uma ideia, e através do mérito dele, de uma semente plantada por mim, por você, por outros, porra, que fazem o mesmo trabalho, a vida do garoto mudou, porra. O garoto saiu da comunidade, o garoto tem um emprego, o garoto tem uma carreira. Entendeu a importância disso aqui? Então, eu sou extremamente favorável a isso. Mudei de opinião. Eu era contra, eu não tinha nem rede social, pô. Nunca tive, pô. Mas eu mudei de opinião. Isso é salutar. Agora, eu jamais posso culpar a ferramenta. Eu tenho que culpar o usuário. Ah, mas tem policial que vai lá pra contar mentira, pra pagar mistério, pra produzir prova contra ele. Meu amigo, aí é ele, parceiro. Aí é ele, meu amigo. Eu não posso condenar isso. Porque o alcance é gigantesco. É o contraditório. Que às vezes eu não tenho na grande mídia, eu posso ter aqui. Como você disse, 25 milhões, cara. 25 milhões pararam o momento da vida. 25 milhões de pessoas pararam o momento da vida, colocaram lá, fala a tropa e assistiram um vídeo. Cara, isso é poder ou não? Tá entendendo? E aí não sou eu, cara, não é você. Isso é uma coisa que eu aprendi nessa vida, cara, é que a gente não é nada, parceiro. Às vezes o cara se pega, porque eu tô na crista da onda, porque eu tenho tantas estrelas, porque eu tenho um brevezão. Tá? Cara, isso não é porra nenhuma. Porque o tempo passa e vai todo mundo pro mesmo buraco. A gente que operou lá na ponta, sentindo o aço bater do lado, a gente viu que o aço é igual pra todo mundo, parceiro. Do coronel ao soldado, é igual. Se tomar um tiro, vai se fuder do mesmo jeito. A menina tá aqui, desculpa. Vai do mesmo jeito. Então o cara às vezes se apega a vaidades, a cargos e tal, não sei o quê. E, cara, isso aqui é uma ferramenta sensacional. É uma pena que poucos entenderam isso.
Uma pena que poucos entenderam isso. Mas o alcance é gigante. Você se comunica com um jovem, pô. A grande maioria que assiste aqui é o jovem, é o garoto empolgado, quer entrar, que quer ter mais informação da carreira, que ele quer seguir a vida, pô. E ele começa a ver, cara, que eu, você, temos diferença nenhuma dele, pô. Estudamos lá no Praticar, entendeu? Eu tentei ser jogador de futebol, era ruim demais. Cara, fiz pré-vestibular, não sabia nem o que era BOPE, consegui fazer o curso. Cara, não tenho nada melhor do que ninguém que tá ouvindo a gente, pô. Tive vontade. Então, se ele tiver vontade, beleza. Papo de pela saco fudido, parece até coach, né? mas vale. Não vale. E a questão da guerra informacional é isso, porra. É isso. Então, a guerra ela é bélica, jurídica, a gente já falou de guerra bélica, guerra jurídica, e informacional. E essa aqui influencia nas outras duas, pô. Entendeu? E elas acontecem de forma concomitante. O exemplo, tava lá nessa favela, bala. O moleque apareceu. Eu tenho que justificar a minha ação. Se eu dou um erro, tem que responder. Se eu erro, tem que responder. Mas ao mesmo tempo, eu tenho que entender que eu represento o Estado, caralho. O polícia tem que entender isso, cara. Ele é a personificação do Estado. Ele é o exemplo. Ele só vai diminuir essa desconfiança da população quando ele prestar um serviço de melhor qualidade. E vai ser melhor para ele mesmo, entendeu? O ciclo do negócio. É assim que funciona. E isso é uma excelente ferramenta. Então, sempre que eu sou convidado, se eu consigo dar um jeito, eu venho, cara. Independente do tamanho, independente de vezes, independente, cara, não interessa, eu venho, cara. Se eu conseguir trazer um garoto que tá assistindo a gente aqui, que tá na dúvida, porra, meu irmão, será que me oferece todo dia aqui pra, porra, vender um bagulho, minha família tá necessitada aqui, o caramba e tal. Pô, não, mas tem essa possibilidade, cara. Pô, não quero ser vagabundo não, porra. Entendeu? Se a gente conseguir, cara, lutar na cabeça das pessoas, irmão, é sucesso. O senhor falou aí da palavra bandidolatria, né? Vou colocar um exemplo aqui pro senhor. Se o senhor pudesse falar sobre o que o senhor tem de teoria, o que o senhor pensa a respeito, né? Há pouco tempo atrás foi morta a Diaba Loura, que era uma bandida lá de Santa Catarina que porra é essa, que veio se homiziar aqui no Rio. Aí, E aí deu uma repercussão porque o senhor estava falando da guerra da informação e o lado de lá, o lado ruim da história, o lado negro da força, o negro da força, ele também quer se colocar nessa, vamos dizer assim, nesse caminho, nessa pavimentação, né? O senhor sempre falava isso até na escola da pavimentação. E pra gente chegar onde a gente chegou, outros policiais faleceram. Sim. E pavimentaram um caminho para que o senhor passasse por ali. Eu lembro muito bem desse termo. E ela era uma seguidora, falava de moda e falava inclusive dos delitos que ela praticava no Instagram. Isso era permissível, não sei como. E ela tinha 34 mil seguidores. Falando sobre isso várias vezes. E depois da morte dela, quando você segue uma pessoa, por mais que, vamos dizer assim, a pessoa tem uma influência negativa, mas a pessoa quer acompanhar a rotina daquela pessoa. Ou a pessoa quer ver, a pessoa que está seguindo o senhor quer ver aonde o senhor vai palestrar, aonde o senhor está dando aula. Então a pessoa quer saber a rotina do senhor porque ela tem algum tipo de proximidade com o senhor. Então é isso que eu enxergo quando uma pessoa começa a seguir a outra. E o pessoal seguia ela por algum viés negativo ali, ou gostava da ostentação da parte dela. E quando ela morreu, o número de seguidores dela quadriplicou. Ela passou quase quadriplicou. Ela passou de 100 mil inscritos, seguidores lá. E, assim, a visão que eu tenho a respeito disso, eu queria que o senhor falasse, é da nossa sociedade que está um pouco doente, né? Você está seguindo uma pessoa que já é falecida, a pessoa já morreu. Então não tem nem mais a rotina dela para que você possa acompanhar. Mas simplesmente pela questão da bandidolatria, sei lá, ela apareceu na imprensa, mesmo depois de morta, ela estava na primeira capa do jornal X, jornal digital X. O pessoal vai lá e segue essa pessoa. E aí isso vai dando ênfase para que outros marginais se coloquem nessa situação de exposição também. Cara, assim, excelente, né? Que a minha cabeça ela fica fervilhando aqui, né? Porque tu vai falando, eu vou elaborando aqui
os conceitos aqui. Bandidolatria, cara, já indico um livro sensacional, que é do Diego Pesce, um irmão que eu tenho, promotor lá do Rio Grande do Sul, tem um livro com esse nome, Bandidolatria e Democídio. Então quem quer se aprofundar no tema, é do Diego Pesce e Leonardo Jardim, são 2 promotores do Rio Grande do Sul. O livro é demais. Cara, isso parte muito daquilo que nós conversamos, de o ruim vende mais do que o bom. Né? Eu dou um exemplo no WhatsApp, nas minhas aulas. Eu falo o seguinte, se alguém te mandar uma oração, tu não abre. Mas se o nego mandar alguém morrendo, tu abre. Entendeu? Se tiver alguém fazendo caridade na rua, tu passa direto de carro. Se tiver um acidente, tu diminui a velocidade. Isso é do ser humano. Isso é do ser humano. Somado a isso, cara, tem uma questão muito importante, que é o jovem, né? A criança e o jovem, eles estão num processo de formação, de maturidade, onde eles são muito vulneráveis. Muito vulneráveis. Não é isso? E a questão teórica também, ideológica de gramicismo, ou seja, destruição de valores de uma sociedade, no Brasil está em nível estratosférico, entendeu? Então valores de patriotismo, família, bandeira, escola, é isso? Cara, isso é muito ruim. E essa, como eu disse, a era da informação tem coisas boas e coisas ruins. Uma coisa ruim é que ninguém se aprofunda em porra nenhuma e se acha especialista de tudo e quer dar opinião de tudo. Isso é o nosso jovem hoje. Né? Isso é o nosso jovem. Então, todos esses fatores somados potencializam essas questões. Ou seja, o cara olha o seguinte, porra, peraí, essa pessoa não estudou. Você sabe que estudar é muito suor e horas, né, de dedicação, abrindo mão do lazer. Porra, essa mulher não estudou. Essa mulher tem tudo. É famosa, vai na mídia, tem seguidor, tem dinheiro. Pro jovem que ainda não tem a sua estrutura decisória bem sólida entre diferenciação de certo e errado, para que caminho ele vai, irmão? Para que caminho ele vai? Qual o caminho que ele vai escolher? Nós fomos jovens, pô. Nós fizemos merda, pô. Nós fomos jovens e fizemos merda. Só que a gente ainda tinha uma estrutura que blindava-nos. Como a família, como o estudo, como não sei o quê. Entendeu? Então, esse fenômeno da bandidolatria, né, que ele está diretamente ligado a questões do capitalismo, né? E eu não sou comunista, não. Pelo contrário, comunismo não deu certo em lugar nenhum. Sou radicalmente contra. Comunismo é uma boa ideia no papel. Na prática não funciona. Mas essa questão do consumo, que o jovem tem muito, eu quero ter o carro tal, eu quero ter a roupa tal. Isso, a bandidolatria acaba abarcando, porque tudo envolve dinheiro. Então, assim, nós temos que lutar pelos nossos jovens, cara. Isso é pra ontem. Porque se eu não lutar por eles, eles vão ser facilmente cooptados. Vou dar um outro exemplo. Já falei dela aqui e vou repetir. Teoria econômica do crime. Sensacional. Sensacional. Genial. Né? Professor Gary Beck, economista, ganhador do Prêmio Nobel. Beleza. Escola de Chicago. Cara, referência total. Só que tem um detalhe na teoria econômica do crime. A teoria econômica do crime nada mais é do que o quê? Um cálculo matemático. Se o crime vale ou não a pena. Não é isso? Só que um moleque de 12 anos faz essa conta? Faz essa conta? Não. Se faz errado. Porque ele não tem maturidade para fazer essa conta, pô. Então, para ele, a teoria do crime não funciona. Imagina a situação. Tá o Rafael dentro da comunidade. O Rafael acorda 6 da manhã, pega o trem, beleza? Vai trabalhar no McDonald's. Mora na Baixada, pega o trem, trabalha no McDonald's no centro. Trabalha lá até 18 horas. Sai de lá, vai pro curso preparatório. Chega em casa meia-noite, no dia seguinte tem que fazer a mesma coisa.
E tem o Zé, que quer, pela lei do mínimo esforço, alcançar mais rápido. E ele mete a mão no fuzil e vai ganhar em uma semana o que o Rafael ganha em um mês. Tem o Joãozinho, olhando. Só que enquanto o Rafael tá se fudendo, parceiro, se esforçando, mas pra ter um futuro melhor, o Zé tá bombando, parceiro. Tá no baile de fuzilzão, dinheiro, é isso? Cachaça. Pode falar piranha? Já falei um monte de coisa aqui, né? Pode. Piranha. Cara, o Zezinho, é o caminho que eu vou seguir, parceiro. Isso não é teoria econômica do crime, irmão. Porque esse moleque não tem. Então, eu tenho que tentar o seguinte, ó, meu irmão, peraí. Cara, calma aí. Isso que eu sou. Cara, eu digo isso. Eu critico muito o Brizola por algumas decisões que ele tomou, mas eu bato o pau, meu irmão, porque ele foi o único cara que fez um programa educacional decente nesse país. Lógico que ele tinha os outros interesses dele. Mas, pô, o moleque chegar na escola às 7 da manhã e sair 19, parceiro. Se isso fosse efetivo e levado pelos outros governos, o Rio de Janeiro não tava na merda que tá hoje. Não tava, pô. Não tem nada mais importante do que a educação pra mudar, pô. Eu não tô falando isso com discurso ideológico babaca, não, pô. Tô falando isso cientificamente. Vai ver os países que mais evoluíram, pô. Coreia do Sul, por exemplo. Fez o quê, cara? O país era fudido há 60 anos atrás, cara. País de merda, em guerra, e o caralho fudido, cara. Olha como é que tá hoje, cara. E tu vai ver os caras investiram aonde, porra. Tá entendendo? Então, assim, cara, é profundo o negócio, porra. É profundo, cara. Não é só ir lá puxar a ponta de patrulha, não. Se tiver que ir, a gente vai, porra. Sempre fez isso, porra. Só que o problema é você tá indo e não tá vendo o resultado, porra. O resultado tu vê é o polícia morrendo, é o polícia respondendo, é o polícia tomando porrada da imprensa. Entendeu? E um bando de vagabundos se dando bem com isso, porra. Dependendo do lado da esquerda e da direita, os caras estão se dando bem com essa porra, cara. Política é uma porra tão escrota, cara. Política é uma porra tão escrota. Eu estudo política pra caralho. Já fui convidado pra ser candidato. Sou candidato a porra nenhuma, caralho. Só seria pra presidente, meu irmão. Pra virar a porra da mesa. Aí eu seria. Pra virar a mesa. Começar a porra do zero. Mas deputado, não vai. Pode ficar tranquilo. Eu afirmo aqui. Não serei. Vai me falar, o senhor vai ser candidato. Não, deputado estadual, deputado federal, vereador. Porra nenhuma. Não acredito no poder legislativo. Não acredito na capacidade dele de mudar as coisas. Mas é uma porra tão escrota a política. É unânime. Política tá boa no Brasil? Merda. Política tá boa no Brasil? Mas a gente vota nas mesmas merdas sempre, porra. Como é que é isso, cara? Me explica isso, esse paradoxo bizarro que nós temos. São os mesmos caras que estão ali, cara. O sistema está corroído. Não funciona. Não funciona. Aí a gente volta lá no início da nossa conversa. Entendeu? Quem tá na merda em relação à segurança pública? Polícia. E o cidadão? O cidadão, normalmente, o pobre e o de classe média. Não é isso? Tá na merda. E as classes decisórias se protegendo cada vez mais, se blindando cada vez mais e falando em nome do povo que ele não é. Que ele não é. E aí, para conectar a tua pergunta e fechar a linha de raciocínio, a mesma coisa, parceiro. Essa bosta desses MCs, desses merda. Isso, né? O senhor falou desse tema da visualização do Rafael e do Zezinho ali, da exemplificação que o senhor deu, e a questão ali vamos dizer assim, dessa bandidolatria, do cara ter uma percepção de que... comer um frango desse aqui, o frango tá me olhando aqui, pode comer? Pode aí. Aí, porra, pode comer e falar. Às vezes eu fui no podcast, o cara fala... Não, aqui é podcast de guardas. Caralho, meu irmão, porra, quer etiqueta? Procura uma porra de um podcast de etiqueta. Aqui não é, cara, aqui é de polícia. E o senhor tava falando dessa questão aí, desses aspectos da questão do garoto olhar a referência dele dentro da comunidade e tal. A gente foi falado pelo Pimentel em um outro podcast,
que a gente tinha um domínio, vamos dizer assim, do baile funk. E aí, de acordo com o juiz, ele canetou, proibiu os bailes dentro de clubes sociais. Frango bom lá do polícia lá, hein? Do Jonas. Jonas. Tá aprovado, hein? E aí ele teve como referência aquele garoto e tal, e a gente tirou o que a gente tinha controle e deu uma, vamos dizer assim, se eu posso falar, que é o baile do bem ali, aquela música do Claudinho Bochecha, aquilo é maneiro. Levou aquilo pro crime. E o crime soube empregar aquilo para potencializar os recursos dele. Porque no baile funk eles vendem mais o consumo, fora a amostragem, o aspecto do poderio bélico, do poderio de força, aquela guerra psicológica que a gente também vive, né? E aí a gente tem essa questão. A gente teve há pouco tempo atrás a prisão do Oruan, né? Foi até falado, muito bem falado, pelo menos no meu achismo ali, pelo Dr. Cury, a respeito dos adjetivos que ele usou para classificar o Oruan. Mas a gente teve esse aspecto aí. Como é que o senhor viu essa prisão? Não do ponto de vista, vamos dizer assim, agora jurídico. A realização da prisão dele, da parte comportamental, né? Os delegados indo lá por 2 vezes, essa foi a segunda vez a questão que ele foi preso, porque a primeira ele saiu na audiência de custódia. As 2 vezes tinha arma e tinha foragidos dentro da casa dele, isso é bom que se diga. Então como é que o senhor vê esse aspecto aí, principalmente da prisão do Oruan, com xingamento, com tacando pedras, em outros momentos aquilo não seria considerado uma tentativa de homicídio, nessa foi. Então assim, a gente vê de novo aquilo que eu falei lá, aquela percepção da interpretação subjetiva de cada juiz, quando eles querem fazer, eles fazem, mesmo com esse Código Penal de 45. Então como é que o senhor consegue mais ou menos vislumbrar essa questão dessa prisão, da realização dessa prisão? Devolvi meu frango aqui, ó. Cury é muito bom, né, cara? Cury eu aprendo muito com ele. Cara diferenciado. Entendeu muito bem essa questão da guerra informacional. Na secretaria tivemos alguns debates um pouco mais acalorados, inclusive por conta de TCO, mas está valendo. Tudo dentro do respeito, né, mútuo. Cara, esses MCs, primeiro ponto, a gente não pode confundir funk com crime. São coisas distintas. Uma coisa é você não gostar. Outra coisa é você criminalizar. Tomar cuidado com isso. Eu não gosto. Nunca gostei. Nem daqueles antigos. É um tipo de música que eu não gosto. Então. Mas, tem que respeitar. Agora, a linha é muito clara. Crime é crime. Apologia é apologia. Funk é funk. Né? Que falar besteira, samba fala, pagode fala, sertanejo fala. Beleza. A liberdade de expressão é um direito fundamental que a gente não pode abrir mão. Mas no caso desses MCs, eles são um típico exemplo do que eu chamo de oportunistas do caos. O que é isso? Para esses caras lucrarem quanto pior, melhor. E eles não agregam em nada a tanta comunidade que eles defendem. Porque a primeira oportunidade que eles têm, eles fazem o quê? Saem da comunidade. O Oruan foi preso aonde? Falando que ele não pode sair da comunidade, não. É um direito da pessoa buscar algo melhor, né? Mas eu quero saber o que ele fez pela comunidade dele que não seja ganhar dinheiro. Que não seja. Então, assim, isso é muito importante. Agora, o tratamento jurídico que foi dado a ele, né, ele é inicial. Tenho minhas dúvidas como isso vai ser tratado nos tribunais superiores. Tenho minhas dúvidas. Né? E aí, a hermenêutica jurídica, que é a interpretação da norma, que é importante, ela no direito penal é muito perigosa. Porque o direito penal é um direito objetivo. Matar alguém, meu amigo, matou, responde. Quando eu começo a criar tipos penais que essa hermenêutica começa a ser ampliada, pode ser pro bom, mas pode ser pro mal. Entendeu? Então eu, como professor de direito, se tiver que, juridicamente, defender uma conduta do Oruan,
eu tenho que defender. Por quê? Porque o direito tem que estar acima da pessoa. Na verdade, não é defender a conduta, é defender a tipificação fixa ali, a interpretação fria da lei. Isso. Eu, particularmente, entendo que as pedras que foram arremessadas contra os policiais tipifica sim a tentativa de homicídio. Se um pedregulho daquele ali acertar na cabeça do delegado lá, ele pode vir a óbito. E os policiais se portaram muito bem, tá? Cabe a gente destacar aqui operacionalmente. Filmaram, produziram elemento de convicção. Olha a câmera aí a favor. O policial viu que estava em inferioridade numérica. Não fez uso da arma de fogo. Porque ele viu que tinha outros instrumentos, como pedir reforço para cumprir a diligência. Pô, a atuação ali, operacionalmente, juridicamente falando. Por quê? Teve serenidade. Às vezes o policial se emociona na ocorrência. E aí ele começa a tomar atitudes impensadas. Às vezes é melhor dar um passo atrás para dar dois na frente. Para quê? Para não dar brecha para lá na fase processual, por algum motivo, o quê? Quebrar o seu ato. É o que eu digo. O policial ele tem que conhecer do direito para que todo o sangue, suor e lágrima que ele deposita no terreno não seja em vão dentro do judiciário. Isso é óbvio. O policial tem que conhecer direito, cara. Não é porque ele gosta, não é porque é bonito, não é porque eu tô falando. Ele tem que conhecer direito, porque o direito... É a sobrevivência dele. É a autoproteção dele. É a autoproteção dele. Então, assim, voltando na bandidolatria, né? São oportunistas do caos. Ou seja, para esses caras, eles não estão preocupados que aquela criança ali, né? Pela influência dele, pode ser catapultada para o tráfico. Não estão preocupados com isso. Estão preocupados em lucrar, em lacrar, né? E manter o status quo de miséria e pobreza que os anterior a eles, dentro da comunidade, vivem e vão continuar vivendo. Então, assim, isso é uma coisa que precisa deixar muito claro. Tá? Deixar muito claro. Fazer uma pergunta pro senhor que eu já tinha feito há 2 anos atrás, mas agora com uma ótica diferente sobre a questão que foi a invasão lá do... A invasão não, né? A retomada lá do Complexo do Alemão lá, que o senhor estava em loco lá na situação. Para que o senhor pudesse falar pra gente mais ou menos os bastidores, como é que foi a questão, não vamos dizer assim, a entrada do BOPE no teatro de operações, mas os bastidores, como é que se foi tomada aquela decisão, o porquê. A gente sabe que teve, obviamente, a decisão política na questão entra. Não foi uma coisa pensada tecnicamente, única e exclusivamente tecnicamente, porque eu acho que seria feito de maneira diferente. E hoje com a visão, vamos dizer assim, com a maturidade que o senhor adquiriu de 15 anos posterior a essa ocorrência, com a visão que o senhor tem do ordenamento jurídico, o senhor faria alguma coisa diferente, daria alguma ordem diferente nessa retomada aí? Cara, aquele foi um momento muito emblemático, né? Porque eu tive a oportunidade de participar do início ao fim da missão e ela... Eu olho o alemão hoje, cara, me dá uma tristeza, né, cara? Assim, uma frustração, porque aquela operação, de fato, ela subjugou, como deve ser, né, o Comando Vermelho, o crime, e falou assim, não tem QG do Comando Vermelho. O Estado organizado atropela, passa por cima de organização criminosa. Nós temos vários exemplos, entendeu? El Salvador, com algumas ressalvas, tá mostrando isso, né? El Salvador, Israel, estive em Israel agora, recentemente se acompanhou, mostrando com todas as dificuldades que o Estado organizado não tem organização criminosa que perdure ou que vença. A gente só precisa, de fato, organizar o nosso Estado. Aquela operação ela foi muito interessante porque ela é fruto de uma restrição. Não é isso? Como eu disse, a restrição das obras do PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, na época do governo Dilma ou Lula, algum dos dois, é a mesma coisa, né? Toda vez que o BOPE no alemão, as obras eram interrompidas. Por quê? Porque tinha confronto, os trabalhadores paravam, óbvio, de trabalhar e aquilo veio uma ordem para que o BOPE não fosse mais.
Tem 2 livros muito bons que eu recomendo. Do Coronel Mário Sérgio, né, que é Guerra de Canudos, a retomada do Complexo do Alemão. Tem até uma passagem lá minha interessante, que ele narra no livro. E o Rogério Greco escreveu um junto com o Bettini e com o André Monteiro, que era um que é o Caveira Policial Federal, né? Isso aí. Pô, me amarro nele também, fala. Bom pra caralho. Muito inteligente. São bons livros para quem quiser aprofundar no tema. Então, essa restrição, ela acabou potencializando o Comando Vermelho naquela localidade. E aquilo que a gente falou mais cedo, quando uma organização criminosa é potencializada, ela não se contenta com o que ela tem. Ela vai buscar algo mais. Algo mais. E esse algo mais é tomar o território ou ocupar um território que eles não têm influência, e isso aí destabiliza o Estado como um todo. Beleza, então ali, de fato, tomou uma projeção gigantesca ali dentro do Alemão. Muitos fuzis, estruturas, né, fortificadas e por aí vai. E uma operação, né, nas cercanias da Vila Cruzeiro, na comunidade da Chatuba, né, a comando do Major Lopes, que você conhece bem, né, se deparou numa casa com 1 tonelada e pouco de maconha. E aí eles entraram nessa casa e quando foram sair, foram cercados por traficantes e uma intensidade absurda de confronto. E eu que estava saindo de serviço, fui no apoio. Você já estava no batalhão? Já estava, foi em 2010, cheguei no batalhão em 2007. O Lopes recém-cursado. Não, eu digo saindo de serviço. Você já estava com a equipe no batalhão. Eu estava vindo de uma outra missão. E o coronel me chamou e falou assim, ó, cara, pega o que resta de equipe aí e vai lá apoiar a equipe lá, que os caras estão na merda lá na Chatuba. E eu parti pra lá, com que tinha sobrado. Os caras menos porco da equipe, que fica pra tomar um banho antes de ir embora e tal, porque os porcos já tinham ido embora, os caras que não tomam banho. Aí catei lá meia dúzia e partimos pra lá. E demos o apoio e tal, não sei o quê. E... Cara, tem algumas cenas dessa operação, cara, que são muito interessantes. Isso aí é igual a Copa do Mundo, né, chefe? Jogar uma Copa do Mundo, pô. Isso é uma coisa que dificilmente vai ter outra vez, pô. O público gosta dessas fanfas, né? Mas não é fanfa, não, é verdade. Tá até em livro essa porra. Cara, era um negócio absurdo, porque ali é um vale, né, cara? Então a Chatuba de um lado, a Vila Cruzeiro do outro. E você entrar ali é uma merda, porque tu toma tiro de tudo quanto é lugar. Tem vídeo disso. E a gente entrava, cara, e era um inferno na terra. Porque era muito tiro, cara. Era muito tiro, muito tiro, muito tiro, muito tiro. E beleza. E a gente começou a fazer o procedimento padrão, pô. Qual o procedimento padrão? Apreender a droga. E eram drogas, fuzis e tal, não sei o quê. Só que o blindado era mais de 1 tonelada, era maconha até o teto da casa. E o blindado dava o quê? 200 quilos de... Tu vê a hora dessa porra aí, porque eu falo muito, né? Não, então, vai rolando, tô controlando aqui, relaxa. E o blindado, cara, dava o quê? 250 quilos de maconha dentro do blindado. Então você tinha que fazer várias viagens, pô. Só que quando a gente saía na viagem e voltava, as ruas já estavam todas barricadas de novo. Então o policial tinha que descer do blindado, tirar a barricada, debaixo de bala, correndo risco, não sei o quê. Chegou uma hora ali que eu falei assim pra equipe, falei, ó, rapaziada, não vou prender mais porra nenhuma. Prender mais nada, cara. Isso, é fazer o quê? Faz uma montanha aí, mete fogo nessa porra toda, porque eu não vou colocar vocês em risco por conta de apreensão de maconha. Mas pode, pô. Como é que não pode? Olha o estudo de estado de necessidade aí. Eu tenho bens jurídicos de natureza distinta em conflito, a vida de vocês é mais importante e isso foi feito. Beleza. Enquanto a gente estava lá na operação, aí começou a chegar outros oficiais e tal, não sei o quê. Coronel Fábio, né? Outros oficiais do BOP e tal, não sei o quê. Os bastidores aquela operação começou a... esquentar. A tomar repercussão. Politicamente, o governador viu o princípio da oportunidade e falou assim, cara, vamos aproveitar e atravessar para Vila Cruzeiro. Pegar o outro lado. Eu me lembro, o coronel me ligou e falou assim, novo, tem condições de você passar a noite aí?
Coronel, condições tem. Não é muito confortável, mas tem. Eu só preciso de uma munição. Porque vai ser a noite inteira de troca de tiro aqui. E o coronel, me lembro disso, a equipe chegou, cara, com um cunhete, cara, de munição. Olha, cara, é coisa que... Só Rio de Janeiro, né, cara? Puro suco de Rio de Janeiro. E nós permanecemos à noite, ele falou assim, Novo, permanece a noite aí, não perde essa posição que você tá, que amanhã de manhã você olha pro horizonte, ele falou com esses termos, Coronel Fábio, né, cara, ele é cara diferenciado demais. Ele falou assim, olha pro horizonte que você vai ter uma surpresa. Aí não, aí ele falou assim, não, porque nós vamos entrar na Vila Cruzeiro. Tem um recado ali, ó. E aí ele falou assim, nós vamos entrar na Vila Cruzeiro. Falei, cara, comandante, tem certeza que a gente vai abrir essa frente? Porque os nossos blindados estão em petição de miséria. Não. Olha pro horizonte que você vai ter uma surpresa. E aí qual foi a surpresa? Conseguiram junto à Marinha do Brasil os blindados. Então a minha equipe ficou para dar segurança para a equipe que viria com os blindados da Marinha para incursionar na Vila Cruzeiro. E aí foi aquilo, princípio da oportunidade. A partir do momento que tomou a Vila Cruzeiro, teve aquela cena dos vagabundos correndo lá pela pedreira, né, em direção ao Alemão, tomou-se a decisão política de ir para lá também. De ir para lá. E aí tem um detalhe naquela operação, cara, que eu nunca contei. Vou contar aqui. Primeira mão. Bom. Beleza, tomamos a Vila Cruzeiro, tomamos a Chatuba, e o coronel determinou uma reunião de oficiais no pátio 16º. Pátio 16º. Essa operação da Chatuba foi na quinta. Ficamos de quinta para sexta. Operamos sexta o dia inteiro. No final do dia, e a minha equipe já estava saindo de serviço de quarta para quinta. Estava 2 dias já. 2 dias. E aí o coronel reuniu os oficiais no pátio 16º, coronel Paulo Henrique, comandante-geral o coronel Mário Sérgio, todos caveiros. E eu me lembro dessa cena, cara. Tinha um policial da minha equipe. O nosso policial é diferenciado, cara. A gente conta, nego, acho que é pagação de mistério. O policial estava tão cansado que ele tirou o colete, abriu o colete dele no chão do 16º, que você conhece bem, um calor do caralho. Deitou ali. E dormiu, cara. E apagou. Porque o cara tava operando há mais de 48 horas. 60 horas o cara tava operando. E o cara roncava. E quando o comandante reuniu os oficiais, ele virou e falou assim, a gente vai entrar no Alemão amanhã. Olha só. A gente vai entrar no Alemão amanhã. A ordem é para entrar no Alemão amanhã. E eu sempre fui um cara meio questionador. E eu falei assim, amanhã, comandante? Ele, amanhã. Aí eu apontei para esse policial e falei assim, olha ali minha tropa ali. E olha que interessante, eu cheguei para ele, e o coronel era um cara muito um gestor de fato, né? E eu falei assim, coronel, e o Caveira ele tem essa proximidade, né? Eu digo que nas operações especiais a hierarquia é mais achatada, então o tenente ele tem liberdade para falar com o comandante e tal. Falei, comandante, e pode ter certeza, se o senhor chegar para esse cara que tá dormindo ali agora daquele jeito e falar assim, vai pro Alemão agora, o que ele vai te dizer? Vambora, tô pronto. E ele tava pronto? Não. Foda, né? E aí a gente conseguiu, por conta dessa questão, que a entrada fosse no... Outro dia. No domingo. 24 horas. Nós ganhamos. E aí o Exército aderiu à missão, porque no início chegou só a Marinha. O Exército aderiu à missão, fez o cerco com os paraquedistas, junto com os batalhões de área, próprio 16º. E aí no domingo teve aquela incursão, que foi uma fanfa fudida, já não teve tanta... Os criminosos já... Os que conseguiram fugir, fugiram. Os outros se intocaram, tal, não sei o quê.
Mas, muitos questionam, tá, mas e o resultado? Se fosse no dia seguinte entrar no Alemão, operacionalmente, poderia ter sido melhor. Mas não vale a pena custar a vida do meu policial. A principal missão de um comandante é ir e trazer a sua tropa toda de volta para casa, íntegra. Nada compensa o ferimento e a morte de um policial. Então aquela decisão ali foi muito interessante. Teve uma passagem interessante, porque o subsecretário de segurança era o Roberto Sá. O doutor Roberto Sá, que é caveira tenente-coronel nosso, hoje é o secretário do Ceará. E eu tinha uma proximidade com ele. Então quando eu falei isso com o comandante, ele falou, tem que convencer, porque isso é ordem do secretário, veio do governador. Eu falei, o subsecretário tá ali, ó, e é a caveira. Posso ir lá falar com ele? Falei, tu conhece ele? Vai lá e tal, não sei o quê. E eu falei isso com o Roberto Sá, e o Roberto Sá falou, não, eu vou conversar com o Beltrame, porque, de fato, a tropa tá moída. Eu tinha, basicamente, uma equipe com 60 horas de operação, outra equipe com 48, uma equipe com 12, né? Então, e eu ia ter que juntar todas as equipes, porque todas as equipes... E aí a gente conseguiu ganhar 24 horas para fazer um planejamento mais detalhado, conseguir apoio. Os policiais treinaram nos blindados e por aí vai. E foi uma questão de bastidor interessante dessa operação do Alemão. Mas eu vejo essa operação do Alemão como um divisor de águas. Porque a gente subjugou como tem que ser o Comando Vermelho e mostrou quem é que manda. Dentro do que eles diziam que era o QG deles. Isso comprova que o Estado, com força, organizado. O que me dá, como eu disse, uma tristeza é que a primeira fase operacional aconteceu, que foi a intervenção, mas as outras, que é a manutenção e o restabelecimento, né, que depende muito menos da polícia, depende mais de outros órgãos, não aconteceu como deveria, e o Alemão hoje voltou a patamares, acredito eu, que até piores do que 2010. Todo aquele sangue, suor e lágrima que foi derramado pela equipe, pelos policiais, civis, militares, todos que participaram, infelizmente, foi em vão. Chefe, a gente já está caminhando para o final aqui. Mais uma vez agradecer ao senhor. Vou pedir, já convidar ao vivo aqui o senhor para uma próxima vinda aqui com o Coronel Visacro. Vou tentar falar com ele. Eu tenho o telefone dele, acho que até o que o senhor me passou. Sim. E eu converso muito com ele. Vou tentar colocar para a gente ver se a gente consegue aprofundar mais nessa temática da guerra de informações. E aí eu tento fazer uma casada ali dentro da agenda do senhor e do coronel também, para ver se a gente consegue os dois aí. Mas mais uma vez, de coração... Visacro, se trouxer o Visacro aqui, eu não vou falar nada, cara. Vou ficar anotando, aprendendo, vou falar o quê, pô? Mas traz sim, eu facilito aí esse contato e eu acho que vai ser um grande material para você compartilhar aí com o pessoal que gosta do canal. Obrigado aí mais uma vez, o microfone do senhor aí para despedida aí. Pô, de coração, obrigado. Isso é uma referência para mim operacional e na parte de força mental, vamos dizer assim. Não falo nem de parte de educação e de parte jurídica em si, né? Mas a parte de força mental que o senhor tem. A gente sabe das histórias pessoais do senhor, que o senhor já permeia aí dentro da corporação. E o senhor para mim, é um exemplo de superação aí. Então, obrigado. Me sinto lisonjeado de ter o senhor aqui no canal aqui de novo. Cara, eu que agradeço a oportunidade, né? Eu sempre digo que é uma honra estar aqui, até porque tem pessoas muito mais qualificadas que eu, mas eu tenho essa oportunidade, então eu aproveito para tentar agregar de alguma forma, né? Eu acho que em matéria de mensagem assim final, né, cara, tudo, como eu disse, é a maturidade. Eu acho que para quem tá ouvindo a gente, mais importante do que você conquistar as coisas, é você deixar um legado, cara, né? Hoje eu tenho essa percepção. Então, a gente mais cedo, mais jovem, né? A gente se emprenha por algumas coisas, a gente dá valor a algumas coisas, tipo, caveira, operações especiais, oficial, cara, tá. Hoje eu vejo, cara, que assim, isso é uma fase da vida, isso vai passar. E o que vai ficar é o legado. É o legado. Daqui a alguns anos, o que as pessoas vão falar de você? Pô, esse cara aí, né? Ele agregou de alguma forma na minha carreira, eu como pessoa, e hoje é o que eu tento fazer, cara. É tentar deixar um legado. É muito interessante quando eu encontro um ex-aluno como você,
E ele fala pra mim assim, porra, o senhor cobrava. Ou alguém da tropa. O senhor cobrava. Chato pra caralho. O senhor era chato, o senhor ralava a gente. Mas no momento que eu mais precisei, foi da instrução do senhor que eu lembrei. Porra, cara. Isso aí, cara, eu não troco isso por estrela, eu não troco isso por brevet, eu não troco isso por cargo, menos ainda por dinheiro, cara. Sinceramente. Então, esse feedback que eu tenho dos alunos, da tropa, cara, é o legado que a gente quer deixar. E eu acho que isso não é perene. Isso é firme, né? Estrutural. Eu acho que isso é o que a gente faz. E é o que você está fazendo aqui, cara. Entendeu? É o que você está fazendo aqui. É entrando na cabeça do jovem, lutando uma luta, muitas das vezes desigual, né? Tanta porcaria no YouTube, mas o garoto abre mão daquela porcaria para ficar ouvindo a gente aqui 1h30, 2 horas, né? E dando o devido valor. Obrigado, continue, tá? Independente dos desertos que vai ter que atravessar, que já atravessou, que vai ter que atravessar, continue, porque fazendo o bem, Deus está sempre com a gente. Obrigado aí, força e honra, só o Estudo Liberta. É isso. Rapaziada, não se esqueça aí de deixar o like aí, se inscrever no canal aí, a gente tá perto aí de bater nossa meta de 100 mil inscritos, então ajuda a gente aí, colabora. Valeu, rapaziada, e obrigado aí a vocês que ficaram até agora assistindo essa palestra digital aqui do Major Novo aqui, tá? Obrigado, rapaziada, fiquem com Deus, um bom final de semana pra vocês, um bom resto de semana, e é isso, força e honra, rapaziada.